Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Pessoal, hoje nós vamos trazer para vocês um caso nacional, um caso bastante intrigante. Na verdade, eu não conhecia muito a fundo essa história, já tinha escutado falar bastante sobre Sebastiana de Melo Freire, mais conhecida como Dona Yayá. Nós vamos falar sobre a vida, o cárcere e a morte dessa mulher que viveu no século XIX, que até hoje é alvo aí de grandes especulações e estudos também da psiquiatria, porque muitas pessoas falam que o que ela passou dentro desse casarão, que hoje é considerado um dos locais mais assombrados de São Paulo, tudo que ela possivelmente passou ali dentro teria sido uma grande farsa. Muitas pessoas falam que ela sim tinha alguns problemas mentais, que não foi bem tratada e que algumas pessoas talvez tenham se aproveitado desse problema psicológico que ela teve por causa de todas as tragédias que essa mulher passou na vida familiar dela. Eu vou contar tudo isso aqui pra vocês. Então há essas duas questões: será que a Dona Yayá realmente tinha um problema mental, ou será que ela adquiriu esse problema mental porque as pessoas insistiam em dizer que ela era insana? É uma história bastante comovente, eu espero que vocês gostem. Tentei pesquisar ao máximo, talvez, informações que vocês não conheçam para passar aqui, mas se alguém souber de mais alguma coisa, deixa aqui para mim nos comentários. Peço também que, se vocês não são inscritos, pessoal, se inscreva aqui no canal. Aquele que é inscrito, vai lá e confere se realmente ainda está, porque às vezes não se sabe exatamente por que isso acontece, mas já aconteceu comigo de ser inscrita em determinado canal e depois eu lá confirmar realmente não estava mais a inscrição feita. Então confere para mim, que isso é muito importante para o meu trabalho. Deixa aqui pra mim também o seu like e, se puder, pessoal, se tornem membros aqui também do Mistérios do Tempo, porque todos vocês são muito importantes para nós. Isso é apenas uma ajuda que vocês vão nos dar a mais e com isso vocês ganham algumas vantagens também. Agora chega de papo furado e vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. Gente, antes de começar a história de hoje, também deixo aqui mais um recadinho bem rápido. Eu peço que vocês nos sigam pelo Facebook. Eu tenho um perfil de divulgação que está com o meu nome, Bruna Oliveira, tá? Esse perfil eu só uso para divulgação aqui do canal, mas nós também temos uma página chamada Mistérios do Tempo Oficial. Por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, os nossos inscritos, eles não recebem a notificação pelo YouTube. E eu tenho o hábito de marcar algumas pessoas lá no Face, né? Muitos seguidores me pedem isso: Bruna, me marca para eu lembrar que tem vídeo, porque eu não recebo notificação. Só que assim, gente, eu acabei levando um bloco do Facebook por estar marcando muitas pessoas. Então assim, quem me pede sempre, talvez eu não vá mais conseguir fazer por causa do motivo do Facebook, não porque eu não quero que seja feito assim, tá bom? Então eu conto com todos. Sebastiana de Melo Freire, posteriormente conhecida como Dona Yayá, nasceu em Mogi das Cruzes, São Paulo, no dia 21 de janeiro de 1887. Ela era filha de Josefina Augusta e Manuel Almeida Melo Freire. A sua família era muito influente e abastada, eles faziam parte da alta sociedade paulistana da época e viviam em um palacete de 2 andares na rua 7 de Abril. O senhor Manuel era formado em Direito e foi eleito por 3 vezes deputado para a Assembleia Provincial de São Paulo, que hoje, na verdade, é a Assembleia Legislativa. Então, ela vinha de uma família da política bastante influente, eram pessoas que tinham muito dinheiro, muitas propriedades, e vocês vão entender por que esse dinheiro talvez tenha feito uma parte muito negativa na vida da Dona Yayá. Nada é muito concretizado, são apenas rumores, mas há muitos relatos que falam de pessoas que conheceram ela na época, dizendo que sim, que tinham muitas pessoas interessadas em como fazer para administrar toda aquela fortuna que mais tarde a Dona Yayá, que no caso é a Sebastiana, mas nós vamos falar dela no vídeo como Dona Yayá, porque é assim que ela é mais conhecida. Então ela herdou muita coisa e talvez essa herança na vida dela não tenha sido uma coisa muito boa.
Desde cedo, a dona Yaya, né, vamos chamá-la de Yaya, porque nessa época ela era ainda muito jovem, criança ainda, ela sofreu grandes perdas na vida dela, ela praticamente perdeu a família dela de forma consecutiva e começou, infelizmente, pelos irmãos dela. Há algumas fontes que divergem um pouquinho na quantidade de irmãos que ela teve. Então, a princípio, eu vou deixar para vocês tudo que eu encontrei de mais concreto em fontes que falam a respeito da vida da dona Yaya. Então, essas fontes falam que ela teve 2 irmãs e 2 irmãos, ou seja, os pais dela, ao todo, tiveram 5 filhos. Um desses irmãos dela, que eu não consegui descobrir o nome, teria morrido muito cedo, ainda bebê, por alguma doença que até então era desconhecida. Eu não consegui saber muitos detalhes a respeito dessa primeira perda que ela teve na vida dela. Não consegui nem saber o nome do irmãozinho. Mas o que eu consegui descobrir é que ele tinha menos de 1 ano de idade. Logo em seguida, ela teria então perdido uma outra irmãzinha dela que tinha menos de 3 anos. O nome dessa menina era Benedita Georgina. E a história dessa irmãzinha também é muito comentada. Tem outros canais que fizeram até uma história própria somente para ela. Mas eu vou contar aqui para vocês resumidamente, porque o nosso foco hoje é a dona Yaya. Mas essa irmã também faz parte bastante da cultura, né, da imaginação também do pessoal que acredita no sobrenatural, principalmente das pessoas em São Paulo, que comentam muito e visitam bastante também o túmulo dessa menina, que é conhecida como a Menina da Pipoca. Eu vou deixar aqui para vocês a foto do túmulo dela. É um túmulo muito bonito, tem uma espécie de uma estatuazinha de um bebezinho, que provavelmente deveria ser bem parecida com ela. Então, há algumas teorias a respeito da morte da Benedita. Porque dizem que quando ela tinha mais ou menos 3 anos de idade, ela foi colocada no berço e ela teria se afogado com um botãozinho de bolsa que tinha caído dentro do berço, os pais não viram. Ela botou na boca, se afogou, não conseguiram salvar a criança e ela faleceu ali mesmo. A outra teoria não muda muito, ela também estava dentro do bercinho dela, porém a mãe havia dado um pacotinho de pipoca para ela comer e ela se afogou com milho que estava dentro desse pacotinho, uma pipoquinha que não tinha estourado, ela acabou botando na boca e infelizmente acabou se asfixiando com ela. Eu acredito que essa versão da pipoca seja a mais convincente, porque até hoje no túmulo dessa menina são colocadas algumas flores em formato de pipoca, algumas pipoquinhas também são colocadas ali e muita gente acredita que ela é milagrosa. Tem alguns relatos, gente, é uma história bem interessante mesmo, tá? Fica até arrepiada em contar, porque envolve uma criança, mas enfim. Algumas mães foram lá, mães, né, mulheres que não conseguiam engravidar, fizeram um pedido e parece que milagrosamente elas conseguiram engravidar depois desse pedido e ao invés delas enxergarem flores naturais que estavam em cima do túmulo dessa menina, elas acabaram vendo pipocas. Então isso quis dizer que o pedido delas teria sido aceito. Então uma história muito bonita e essa menininha era irmã também da dona Yaya. Algum tempo depois, eu não sei quanto tempo, ela teve uma outra perda também de uma irmãzinha dela chamada Leonor. Essa menina ela acabou falecendo aos 13 anos de idade por causa de uma infecção causada pelo tétano. Então assim, ela já tinha perdido 3 irmãos e a dona Josefina, que era a mãe dela, parece que desde a primeira morte do primeiro filho, ela nunca mais foi a mesma pessoa e ela acabou se deteriorando muito por causa disso, adquirindo uma grave depressão e com isso a imunidade dela foi baixando, então ela se tornou uma pessoa bastante doente no decorrer do tempo. Em 1899, Yaya, com 12 anos de idade, e seu irmão Manuel de Almeida Melo Freire Júnior, com cerca de 17, agora na verdade ele era o único irmão vivo que ela tinha. Esses 2 irmãos, né, infelizmente, acabaram sofrendo outras 2 grandes perdas. Nesse ano, a mãe deles, a dona Josefina, que já estava ali com a saúde bastante debilitada, ela nunca mais foi a mesma pessoa depois da morte dos filhos, como eu já falei para vocês aqui, eu acho que nenhuma mãe que ama verdadeiramente seu filho depois de perdê-lo nesse plano fica a mesma pessoa. É muito difícil, né? Quem consegue superar um pouco mais aí são grandes guerreiras, mas enfim, eles tiveram a perda da mãe deles. Foi por um motivo de doença, eu não consegui descobrir, mas eu acredito que talvez pudesse ser algo contagioso, porque o pai deles, o senhor Manuel, também morreu logo depois da esposa, 2 dias apenas de diferença. Ele morreu pelo mesmo motivo, pela mesma doença. Então, assim, eles perderam pai e mãe com 2 dias de diferença, gente. É uma história muito triste mesmo. Órfãos de pai e mãe, Yaya e Manuel Júnior passaram a ser tutorados pelo senhor Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, que futuramente exerceria o cargo de presidente do estado de São Paulo.
Porém, os irmãos foram mais assistidos pela madrinha, uma mulher chamada Caetana, e também pela sobrinha, no caso uma mulher chamada Eliza Grant. A Eliza Grant teve uma participação muito especial na vida da Yaya. Elas tinham cerca de 16 anos de diferença uma da outra. A Eliza era 16 anos mais velha, mas era muito amiga da Yaya. Posteriormente acompanhou ela, inclusive quando ela ficou reclusa dentro da própria casa. Vocês já vão entender bem essa história. Fiquem comigo até o final do vídeo que vocês vão entender tudo isso na íntegra. Então essa mulher, ela fez bastante parte da vida da Yaya, inclusive quando os pais da Yaya ainda eram vivos, que eles moravam lá naquele palacete da 7 de abril, essa moça também morava junto com eles. Sob os cuidados dos seus tutores, Yaya vai estudar no internato do tradicional colégio Nossa Senhora de Sion, permanecendo lá até os seus 20 anos de idade. Então, assim, eu não sei se nesse internato ela também tinha o seu período de folga ou se ela ficava direto lá, porque assim, a Caetana, ela se responsabilizava mais por essa parte, esse contato com os sobrinhos, ali no caso também com os afilhados. O senhor Manuel, que era o tutor, ele gerenciava mais a parte financeira, tá, da Yaya e também do irmão dela. Mas a Eliza Grant é que realmente fez esse papel de uma irmã mais velha, ou até mesmo de uma mãe, porque ela já tinha 16 anos de diferença, e a Caetana, eu não sei até que ponto ela acompanhou a Yaya, mas ela era a pessoa responsável e foi através dela então que ela foi estudar nessa escola. A Yaya, ela era uma moça considerada bastante à frente do seu tempo, isso logo na adolescência. Ela não gostava de coisas tão tradicionais quanto as outras meninas da época já pensavam. Porque mesmo desde muito cedo, as meninas ali da década de 20, década de 30, até antes disso, né, principalmente antes disso, elas tinham um pensamento que era se casar, ter filhos, talvez exercer alguma profissão, né, como professora, como costureira, que são profissões muito bonitas e que eram muito utilizadas na época, mas a Yaya não queria saber de nada disso, ela não tinha vontade de se casar, ela tinha vontade de viajar, de conhecer locais diferentes, ela teve uma oportunidade muito curta de fazer isso, então ela falava muito bem francês, ela gostava de artes plásticas, ela gostava de fotografia, inclusive ela tinha um laboratório próprio dentro da casa dela, lá do Palacete 7 de abril, depois que ela foi para a casa da madrinha. Eu não sei se ela conseguiu ter esse laboratório, mas no Palacete ela tinha. Ela gostava muito de tirar fotografias de santos quando ela ia na igreja. Ela adorava fotografar qualquer imagem sacra e ela mesma revelava essas fotos. Ela possuía 2 automóveis, assim que ela completou entre 17 para 18 anos, ela já tinha 2 automóveis e pelo que a história conta, ela dirigia. Depois que os pais morreram, ela viajava para as fazendas que ela tinha utilizando os automóveis dela e ela não queria que ninguém dirigisse. Era ela mesma quem fazia isso. Eu não sei quem foi que ensinou ela na época, se foi o irmão dela, acredito que sim, porque eles eram muito unidos, mas muitas pessoas achavam a Yaya muito diferente das outras moças, ou seja, ela era uma moça muito à frente do tempo dela, e por ela ter essa atitude tão diferenciada, aqueles rumores dizendo que ela, né, tinha algum distúrbio mental, que ela não era bem certa, começou a ser espalhado na cidade, e isso antes dos pais dela falecerem. Se a dor da perda de quase todos os seus familiares não fosse capaz de piorar, a vida mostrou para Yaya que sim, que a situação poderia piorar, e piorou. Em 1905, seu irmão Manuel faleceu durante uma viagem a bordo de um navio com destino a Buenos Aires. A causa da morte foi concluída como suicídio. Ele teria, a princípio, se jogado no alto mar. Só que assim, gente, essa história na época, né, gerou um grande burburinho. E eu também achei uma história muito estranha. Não estou aqui para julgar ninguém, é uma história antiga. Sei apenas a respeito dela por causa dos relatos que eu encontrei. Mas eu também gosto de pesquisar muito em outras fontes, onde mostram que pessoas que conviveram com essa mulher, ou pessoas que eram parentes, né, de pessoas que conviveram com ela, deixaram ali também os seus relatos muito particulares. E essa história do irmão da Yaya, na época, para quem conhecia bem a família, eles acharam muito estranho. Por quê? Tanto o Manuel Júnior, que era esse rapaz que morreu, quanto a Yaya, eles tinham dinheiro. Mas eles não mandavam nesse dinheiro sozinho porque eles tinham os tutores. Então, eles a princípio também não tinham filhos, eram pessoas muito jovens. Se acontecesse alguma coisa com eles,
esse dinheiro todo, essa fortuna toda que eles tinham, porque a Yaya era uma das mulheres mais ricas do Brasil, gente, era muito dinheiro mesmo, ela tinha mais de 75 propriedades, fora outros investimentos que a família tinha. Então, o que aconteceu? Quando o Manuel morreu em alto mar, muito especulou-se a respeito disso, porque algumas fontes falam que ele já teria tido alguns surtos psicóticos, alguns ataques de nervos, que hoje provavelmente seria encarado como síndrome do pânico, que era considerado muito normal para pessoas, crianças que tinham passado por todos aqueles eventos traumáticos envolvendo perdas de seus familiares. Então, o que aconteceu? Nessa viagem que o Manuel estava fazendo, ele teria tido um surto psicótico, um médico que estava a bordo fez o atendimento dele lá na cabine onde ele estava. O médico deixou ele na cabine, não sei se aplicou algum medicamento nele ou não. Esse médico saiu e algum tempo depois, aproximadamente ali 1 hora depois, ele retornou na cabine para ver como é que o seu paciente, o seu mais novo, né, paciente estava, e o Manuel não estava mais na cabine. Só que assim, gente, esse navio, esse quarto, nessa cabine onde ele estava, ele tinha uma escotilha, que é aquela janela de navio mais arredondada. Geralmente elas não são muito grandes e parece que justamente aquele modelo de escotilha não era fácil para que uma pessoa passasse, e o Manuel Júnior não era um homem tão pequeno assim. Então o que aconteceu? O médico chegou, ele não estava, procuraram pelo navio todo, ele também não estava, e o médico então achou estranho que aquela escotilha estava aberta, e ali foi simplesmente deduzido que ele teve um surto psicótico, que ele acordou e simplesmente passou por um espaço que praticamente ele não cabia, se jogou do navio e morreu. E detalhe, o corpo dele nunca foi encontrado e, pelo que eu entendi da história, também não foi nem procurado, e isso ficou por isso mesmo. Então, assim, muitas pessoas acham estranho essa morte que o Manuel teve, e quando ele morreu, logo depois, a Yaya teria ido fazer também uma viagem para a Europa, ou ela já estava viajando, enfim, quando ele também estava, só que eles foram para locais diferentes. E a Yaya, ela tinha ido junto com a Elisa Grant. E algumas informações falam, isso eu consegui através de pessoas que conheciam a família dela. Disseram que ela voltou dessa viagem da Itália, e assim que ela chegou na casa dela, ela já teria sido notificada que ela passaria por uma avaliação psiquiátrica para que não acontecesse com ela o que aconteceu com o irmão, porque ela também tinha alguns comportamentos muito estranhos. Ela não entendeu nada, já estava ali em estado de choque pela perda do irmão e recebeu mais aquela pancada que ela não estava esperando. E ali alguns rumores também começaram a falar que um planejamento, né, para dizer que ela era insana já estava sendo feito. Mas eu reforço, gente, os médicos que atenderam ela posteriormente garantiram que ela tinha sim problemas mentais, mas essa dúvida, essa pulguinha misteriosa sempre ficou atrás da orelha de pessoas que a conheciam muito bem. Com a morte do Manuel, a Yaya passou a ser a única herdeira de um império, e aí assim, todos aqueles convites de casamento que ela já tinha recebido, porque ela era uma moça muito cortejada na época, as pessoas, né, as famílias ali que já estavam de olho em um casamento muito favorável com seus filhos, já miravam muito a Yaya, mas ela sempre recusava. Ela disse que ela não queria casar porque ela tinha outros planos para a vida dela. Só que essa negativa da Yaya também é associada, tá, a uma outra situação que não foi comprovada, mas que também é muito relatada em livros que contam a vida dela. Dizem que, na verdade, ela não queria casar porque ela amava uma pessoa. O nome desse rapaz era Eduardo Chaves, mais conhecido como Edu Chaves. Ele foi um aviador, tá? Mas parece que ele não retribuiu, né, na mesma moeda todo esse sentimento que a Yaya tinha. Então parece que por causa disso ela guardou ali as 7 chaves do seu coração e não aceitou mais nenhum pretendente, mas eu reforço, isso não foi comprovado. Em 1918, prestes a completar 31 anos, a Yaya começou, segundo a história conta, a apresentar alguns surtos, sintomas de uma doença psiquiátrica posteriormente identificada como esquizofrenia, e isso gerou a sua primeira internação em 1919 em uma clínica, um sanatório do Dr. Homem de Melo, onde ela passou 1 ano de sua vida. Então, assim, eu não sei dizer para vocês exatamente tudo o que aconteceu, mas misteriosamente, né, ela acabou tendo ali algumas situações que dizem que isso acontecia, mas a Yaya, enquanto estava nesse sanatório, dizem que gritava muito, dizendo para tirar ela dali de dentro, que ela não entendia
por que que ela estava ali. Pessoas que trabalharam nessa clínica posteriormente falaram isso de forma muito anônima, então eu não sei a veracidade disso, mas eu vou deixar aqui para vocês porque eu também fiquei muito intrigada com essa história. Então dizem que essas pessoas que trabalhavam lá na época falaram que ela era muito lúcida, que ela não tinha nenhum problema mental, que ela tinha sim alguns rompantes nervosos, ela chorava bastante, principalmente quando ela lembrava da família, mas que isso não era muito enquadrado num quadro de esquizofrenia. Na época também um jornal chamado O Parafuso, esse jornal fazia graves acusações para os tutores, tá? Principalmente para o tutor senhor Manuel, que depois foi então o presidente do estado de São Paulo, né, o governador do estado de São Paulo. Então esse jornal atacava muito essas pessoas, dizendo que a Yaya estava sendo mantida presa, que eles estavam querendo a enlouquecer para que eles pudessem tomar conta da sua enorme fortuna. Era uma guerra, né? Era direto esse tipo de informação, principalmente nesse jornal. Não sei se os outros jornais da época também falavam, mas dizem que esse jornal afirmava que a Yaya não tinha absolutamente nada e que as poucas crises de nervo que ela tinha também não justificariam uma internação daquelas. Querendo ou não, essa questão do jornal ter batido tanto na tecla parece que surtiu algum efeito. Essa história também é estranha, porque assim, quando ela estava no sanatório, era em 1919, ela ficou lá por um ano em 1920, então os familiares ali, na verdade, os tutores, né, e alguns familiares distantes que já começaram a aparecer, já querendo ficar de olho também na fortuna da Yaya, eles tiveram uma reunião com a equipe médica, né, dessa clínica, desse sanatório onde ela estava, e lá foi decidido que talvez aquele local não fosse o ideal para ela, que ela precisaria e poderia ter, até mesmo pela situação financeira dela, que era muito, muito favorável. Ela poderia ter um conforto maior, tendo uma casa para ela morar, uma casa um pouco mais isolada, de repente, do centro da cidade. Não era aconselhado ela voltar para aquele palacete da rua 7 de abril, porque era um palacete muito exposto, ficava no centro da cidade. Então dizem que ela gritava muito, que ela pedia socorro, mas que ela também falava algumas coisas que não eram muito conexas, assim, parece que realmente ela já estava apresentando um quadro de desequilíbrio muito grande quando ela saiu do sanatório. Só que assim, gente, quando ela estava lá, ela recebeu altas doses de medicamentos para pessoas que tinham esquizofrenia. Então, assim, novamente, não estou afirmando nada, mas se ela não tinha nada grave, ela acabou saindo de lá com sérios problemas, sim, por causa das dosagens de medicamentos que ela recebia. Então, foi feita uma reunião e o senhor Manuel, que era o tutor dela, resolveu então alugar uma casa que mais tarde se tornou propriedade da Yaya, e ela ficou lá dentro, né, pelo resto da vida dela. Passou cerca de 41 anos enclausurada nessa casa. Só que assim, a intenção era dar o maior conforto possível para ela, mas isso parece que estava longe de acontecer. Ela não tinha nada além do básico, não podia acessar todos os cômodos da casa. Algumas melhorias, né, foram ditas que eram melhorias para que ela ficasse mais confortável, depois foram desmentidas por alguns enfermeiros que cuidavam dela, porque assim, parece que enquanto ela ficou nessa casa, que hoje é um centro de cultura, já vou falar melhor aqui para vocês certinho onde é que fica o endereço, tudo. Então, quando ela foi morar nessa casa, quem fazia companhia para ela parece que era a Elisa Grant. Eu não sei se ela ficava direto lá ou se ela ia só por um período de tempo. E ela também tinha a companhia de 2 enfermeiros, que eu acredito que eram 2 enfermeiras, porque ela era uma mulher. E também teve uma situação muito preocupante, porque as pessoas falavam que ela ficava gritando nas grades da casa, porque foi tudo gradeado. As janelas só abriam da parte de fora, ela não conseguia abrir pela parte de dentro. O banheiro dela foi todo modificado, o chuveiro foi colocado muito alto, tirado os fios. Eu não sei se ela tomava banho de água fria ou não, mas nenhum tipo de fio era deixado perto dela, barbantes, porque ela já teria tentado suicídio lá no sanatório, e quando ela foi para essa casa, dizem que ela também teria tentado suicídio novamente. Então nada que pudesse facilitar alguma reação assim foi tirado. Tudo que poderia causar a morte dela, né, ela mesma causando a própria morte, foi retirado. Foi colocado uma espécie de olho mágico também na porta do banheiro. Tinha uma banheira que era utilizada por ela, que hoje ainda está lá. Então assim, esse olho mágico também era uma das grandes queixas da Yaya, porque ela disse que as pessoas ficavam espiando ela no chuveiro. Isso de certa forma era verdade, mas eles falavam que faziam dessa forma para que ela não pudesse se machucar sozinha. Só que assim, tudo que ela poderia fazer dentro do banheiro para se auto-machucar já tinha sido retirado. Então, na minha opinião, ali também era uma grande invasão de privacidade. Ela começou a gritar
dizendo que as pessoas estavam espiando ela sem roupa, que eles queriam abusar sexualmente dela, que ela não tinha uma comida boa, que ela era lúcida, que pelo amor de Deus alguém ajudasse ela. Então quem via ela gritando socorro pelas janelas achava aquilo tudo muito estranho. Algumas denúncias também foram feitas porque as pessoas falavam que aquilo ali não era uma conversa de uma pessoa que estava insana, mas de uma pessoa desesperada pedindo ajuda. Esse imóvel, gente, que hoje é essa Casa de Cultura, ele fica localizado na rua Major Diogo, número 353, no bairro Bela Vista, em São Paulo. E há quem diga que esse local é extremamente assombrado, que o espírito da Dona Yaya não conseguiu se libertar daquela clausura que ela sofreu ainda em vida, porque assim, o que ela passou realmente ninguém queira passar, porque o tratamento dela foi um tratamento muito diferente do que é utilizado hoje, só que também não dá para comparar, porque hoje nós estamos em outro tempo, né? Então naquele período era usado, naquele tempo era utilizado outras formas de medicina, que a gente sabe que nessa parte da psiquiatria não eram nada evoluídas. Então a Dona Yaya, ela foi tirada totalmente da sociedade. Ela não via ninguém, ela não conseguia nem sair nos jardins, ela não podia utilizar nem os jardins, nem na presença de um enfermeiro. E ela não era tão violenta assim, a única coisa que ela fazia é que ela gritava pedindo socorro. Então eles proibiram ela de sair na rua. Dizem que um rádio foi colocado muito tempo depois e que no final já nem ela queria escutar mais aquilo ali. Então eles decidiram, seus tutores decidiram construir um solárium para ela. Eu vou deixar aqui a foto para vocês, tá? O solárium que ela tinha, na verdade, era um corredor com uma bifurcação, onde tinham, ainda tem janelas, né, ali grandes de vidro, e a parte de cima era aberta para que ela pudesse tomar banho de sol. Era o local mais próximo da rua que essa mulher chegava, mas ela não conseguia ver praticamente nada porque o vidro era muito fosco. Mas algumas pessoas falam que conseguiam escutar os gritos dela ali dentro, por favor, pedindo socorro, mas com o passar do tempo ela já nem gritava mais. As pessoas já escutavam ela falando sozinha, ela cantando, ela rindo, porque os medicamentos dela eram tão fortes que não se sabe exatamente em que ponto aquilo ajudou ela ou em que ponto aquilo tudo piorou a saúde dela. E como eu falei para vocês, há quem diga que foi uma piora, né, na verdade bem planejada, mas talvez isso a gente nunca vai saber. Esse solário era um local onde ela ficava bastante e ele também é considerado um local muito assombrado desse casarão. Daqui a pouquinho a gente já vai chegar nessa parte sobrenatural da história. Esse solário, gente, ele foi construído algum tempo depois, tá? Somente em 1952. Então ela foi para lá em 1920, ela teve essa oportunidade de pegar esses banhos de sol somente em 1952. Teve um período também que a Dona Yaya, ela começou, realmente as pessoas começaram a acreditar, e talvez tenha sido isso desde o início mesmo, que ela não estava bem, ela não conseguia falar mais coisa com coisa, ela vivia machucada, dizem que ela se batia contra a parede, que ela estava sempre muito machucada, que ela mesma rasgava suas roupas, mas há, né, sempre aqueles rumores que falam que se ela era tão vigiada dessa forma, como é que ela conseguia fazer aquilo com ela própria. Esses falatórios ali referente aos maus tratos que ela talvez, né, pudesse sofrer, não dá para afirmar, começou a se intensificar por causa de alguns delírios, que é assim que é apontado. Alguns delírios que ela tinha, onde ela falava que ela tinha tido um filho, que ela queria o filho de volta. Ela começava a embalar uma criança imaginária, dizem que era uma coisa assim muito triste de quem via, assim, era uma coisa assustadora e ao mesmo tempo assim muito triste mesmo, porque ela ficava embalando no colo dela, dizem que ela tirava até o seio para fora, dizendo que ela queria dar de mamar para o filho dela, que ela tinha um filho, que ela queria o filho. Então aqueles, né, boatos lá, eu espero que isso realmente tenha sido só delírio dela, onde ela falava que as pessoas estavam tentando abusar dela e que talvez já tinham até conseguido, que, né, começaram a falar, será que realmente ela não foi? Será que realmente ela não teve um filho? Eu espero que isso tudo tenha sido somente fruto da imaginação dela, porque se foi, a história é muito mais terrível do que a gente pensa. Sebastiana de Melo Freire, mais conhecida como Yaya, faleceu aos 74 anos
em 4 de setembro de 1961, exatamente às 14h55, no Hospital São Camilo. A causa de sua morte foi insuficiência cardíaca, mas eu também pesquisei um pouco mais a respeito da morte dela e algumas fontes falam que sim, que foi insuficiência cardíaca, mas foi devido a uma cirurgia que ela estava fazendo para tratar um câncer de útero. Yaya está sepultada no cemitério da Consolação, em São Paulo. Em seu túmulo há um QR Code que, ao ser acessado, você consegue abrir ali uma página onde fala da vida dela. Eu achei isso tudo muito interessante. Havia um crucifixo, tá, que eu acho que era de prata, que foi colocado no túmulo dela. Mas, se eu não me engano, em 2016 ele foi roubado, tá, gente? Então, eu não sei se hoje ele foi reposto. Mas é um túmulo que é muito visitado até hoje. Tem pessoas que também fazem pedidos para a Dona Yaya, principalmente pessoas que acreditam que ela possa auxiliar em problemas psicológicos, problemas depressivos. Porque, assim, eu não duvido de forma alguma que ela tenha tido algum problema. Mas eu acredito, eu não sou médica, mas a minha opinião é que essa mulher, ela não foi tratada da forma como ela deveria. Propositalmente ou não, eu acredito que aqueles tratamentos, né, de choque, literalmente, que ela recebeu, não foram benéficos para ela, porque a medicação era muito forte e ela foi retirada do convívio social. Uma pessoa que estava nessa depressão, que estava com essa crise de pânico, ela tem que ser assistida, mas ela também não pode deixar de ver o mundo, e ela foi totalmente enclausurada dentro de uma gaiola dourada, que no final das contas não era nem tão dourada assim, porque dizem que para ela comer uma coisinha um pouquinho melhor ali era muito difícil, que tudo era muito economicamente segurado quando era para favorecê-la, justamente ela que era dona de tudo. Pessoas que passaram em frente à casa quando Dona Yaya ainda era viva diziam que ela era vista, né, gritando bastante, pedindo socorro. Então, muitas pessoas que visitam hoje o Centro de Cultura falam que não sentem absolutamente nada, que é um local muito tranquilo, muito agradável, mas há quem diga que não, que talvez tenha esses momentos ali de calmaria, espiritualmente falando, mas que é um local muito carregado, assombrado ou não, ele carrega essa energia por causa daquele sofrimento que ela teve de se sentir sozinha, fechada no mundo. E assim, eu espero realmente que ela tenha tido algum problema mental, porque se ela não teve, o que ela viveu ali foi um grande inferno. Então, as pessoas que até hoje passam na frente dessa casa de cultura, tá? Que é bem legal o serviço que tem lá. Eu, um dia, quando eu for para São Paulo, quero visitar. Mas, enfim, dizem que é um local que guarda essas energias e que sim, que o espírito dela ainda não se libertou e que ela é vista através das grades até hoje, gritando, pedindo socorro. E quando as pessoas param para olhar quem é que está pedindo socorro, nada mais é visto. Muitas pessoas já falaram que viram uma senhora de idade com o cabelo solto, bem grisalho, embalando alguma coisa no colo, mas não dava para ver o que era, porque aparentemente não era nada. Só que as pessoas também ficavam intrigadas porque ao vê-la embalando um possível bebê, eles escutavam também o choro de uma criança. Um outro relato também associado a Dona Yaya também é a visão dela, né, vestida com uma camisola branca. Aquelas camisolas que eram muito utilizadas em hospitais e dizem que era esse tipo de roupa também que ela usava lá dentro. Tem algumas fotografias que mostram ela bem arrumada, mas dizem que quando ela ficou com mais idade, mais difícil de controlá-la, porque dizem que ela tinha surtos psicóticos muito graves, mesmo que ela tentava machucar as pessoas. Então ela foi colocada nessas camisolas porque eram mais fáceis para os médicos poderem aplicar as devidas medicações. Mas enfim, eu não sei se tinha algum médico direto na casa ou se eram somente os enfermeiros, né, as enfermeiras que hoje são chamadas também de cuidadores. Então eu não sei até que ponto ela foi assistida ali realmente por um médico, mas enfim, então as pessoas falam que ela usava essas camisolas, que ela gritava muito e ela usava bastante também a varanda quando ela já estava de mais idade, mas sempre acompanhada dos enfermeiros. Então dizem que enquanto ela estava ali naquela varanda, ela sentava num banquinho que ainda está lá e ela começava a cantar. Ela começava a dançar, daqui a pouco ela chorava, ela perguntava do filho, onde é que estava o filho. Então essa varanda também é associada às aparições da Dona Yaya, e há quem diga que o vulto dela sim já foi visto ali, o espírito dela já foi visto caminhando, e que há uma mudança muito brusca de temperatura, tanto no solário quanto nesse banco onde ela costumava sentar.
Outros relatos também apontam que luzes misteriosas são vistas durante a madrugada e que junto com essas luzes também são escutados gritos, tá? Gritos de pedidos de socorro. Então, assim, gente, os vigilantes lá têm sempre essas histórias, né? Vigilantes noturnos acabam vendo geralmente mais coisas, talvez, que os que ficam durante o dia. Se é por medo, não sei. Se é porque a noite, de repente, favorece o silêncio também, ajuda, né? Tanto a imaginação quanto os nossos outros sentidos, né? Então, eu não sei. Mas alguns relatos desses vigilantes falam que sim, que ela costumava, uma mulher com cabelo grisalho, com uma roupa, tipo uma camisola, né, acabava passando por ali. Então eu não sei até onde tudo isso possa ser fruto da nossa imaginação. Eu peço desculpas porque o meu vizinho ligou um aparelho aqui do lado, pode ser que esteja dando ali um ruído também. Mas assim, gente, já está também no final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. É uma história que eu achei muito interessante, muito triste, a gente não sabe realmente até onde essa mulher teve um problema mental muito grave, até onde ela teve uma depressão maltratada. Eu acredito que tenha sido isso, eu acredito que um tratamento para ela mais leve teria sido ideal, mas eu não sou médica, né? Isso é uma opinião minha. Eu acho que ela ficou muito tempo isolada, enclausurada, sem ver, né, mal ver a luz do dia, então isso provavelmente não fez bem para ela. Mas eu espero realmente que o espírito dela esteja bem e que todas essas visões sobrenaturais, né, que as pessoas afirmam que é ela ainda que está ali, que é o espírito dela, eu realmente espero que isso seja fruto da imaginação, porque ela já ficou muito tempo presa. Então eu espero que hoje ela esteja em paz, tá bom, gente? Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa história. Será que esse casarão é assombrado, não é assombrado? Deixa aqui pra mim a opinião de vocês, deixa o like também, uma sugestão para o próximo vídeo. O próximo vídeo nós vamos fazer sobre Amityville, foi o vencedor da enquete, tá bom? Então o próximo vídeo vai ser sobre a família DeFeo. Espero que vocês gostem também e deixem aqui novas sugestões, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!